Nessa aula, o que a gente vai fazer? Deixa eu só ver uma coisinha aqui no meu celular. A gente basicamente vai continuar o que estava acontecendo na aula passada, no vídeo passado. Alguns vídeos atrás, aqui eu estou mexendo no celular ao mesmo tempo falando com vocês. Só um momentinho aqui. Pronto. E o que acontece? No vídeo passado, a gente estava construindo e eu acabei... O que acontece? Esse projeto eu já fiz, mas eu fiz ele usando testes. A gente vai falar também de testes em Elixir nesse canal. E o que acontece? Se você pegar o projeto passado, você vai fazer todo, você vai ver que vai chegar um ponto onde a gente não consegue ter o caso da imutabilidade e guardar os dados do... Guardar os dados em específico das contas. E esse que está sendo o nosso problema. Então a gente vai começar a cadastrar as contas e depois seguir um fluxo aqui que vai ser bem interessante. O pouco que você já fez na aula passada, eu te garanto que você já sabe muito de Elixir. Se você pegou esses conceitos, você já sabe muito de sintaxe, já sabe fazer muita coisa com Elixir só com o vídeo passado. E tem muita coisa pra gente aprender, mas eu literalmente te garanto que você já tem bastante coisa. Então tá certo. Vamos voltar ao ponto do cadastro de tudo. A gente vai começar a imputar os cadastros de usuários toda vez que a gente criar um novo usuário. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar, vai criar uma função. Deixa eu ver, a gente vai usar bastante essa função. Deixa eu pensar numa forma aqui pra gente fazer. Vamos começar do básico, vai. Então a gente vai alterar aqui por enquanto. E toda vez que a gente criar um novo usuário, a gente vai usar a função file.write, que a gente vai passar o nome, no caso vai ser contas, acho que pode ser txt, e a gente vai passar, no caso, a conta que a gente criou aqui. Só que ao invés da gente fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar ela num arquivo binário. Por quê? Eu vou passar um pouco batido nesse ponto. Basicamente a gente vai transformar num binário. Depois de transformar no binário, a gente vai pegar e vai armazenar no write, porque senão ele dá uns certos problemas. Tá certo? Então o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai chamar a função erlang.term2binary e aí a gente vai passar, no caso aqui, um módulo. Passando isso, a gente tem um binário. Binary. Aqui. Eu vou comentar aqui para a gente ver o que está acontecendo. Ele está falando que está em desuso. Então a gente vai chamar a função o módulo conta.cadastrar e a gente vai passar, no caso, uma estrutura de usuário. E a gente vai passar apenas nome e e-mail. Nome Gustavo, e-mail g@g.com. Pode ser isso aqui. Quando a gente chamar, ele transforma num binário e é esse binário que a gente vai armazenar. Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro armazenar, só para vocês verem o que acontece, o módulo. Então vou comentar essa linha. O nome vai ser binário mesmo, mas por enquanto vai ser um módulo. E a gente vai passar aqui o binary e a gente vai recompilar o conta. É por isso que eu não gosto do R, porque tem que ficar passando, é mais fácil fazer o recompile. Novamente, se a gente chamar, ele dá um erro, porque ele já, em específico, se você for entrar, é bom você transformar num binário. Então a gente vai tirar aqui, e aí a gente vai dar um recompile, e quando a gente faz de novo ele dá um OK. Mas se você reparar, ele criou um arquivo realmente aqui, contas. E aí ele pega, fala que é uma estrutura de conta, que tem usuário, tudo certinho. E a gente precisa de começar a ler esse valor. E como que a gente vai fazer para começar a ler? Eu vou fazer por aqui primeiro para a gente entender.
file.read, e a gente vai passar contas.txt, e aí ele retorna. Com esse retorno, vamos mexer e vamos entender um pouquinho o que acontece. Ele retorna uma tupla de um atômico falando que é um OK. Então a gente vai pegar, vai armazenar numa tupla lá, falar que é igual ao OK, e a gente vai chamar aqui de binary. Tendo aqui o binary em mão, você vai usar o erlang.binary to term, e você vai passar o binary. E aí ele retorna para a gente o que tem na nossa estrutura. Então, para ficar mais interessante, o que a gente vai fazer? Eu vou limpar aqui. É começar a utilizar essas funções, ao invés de passar aqui contas, já a gente sempre lê. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar literalmente uma função que ela vai ser privada, porque a gente não vai estar disponível. Ler contas, busca contas. A gente não vai passar nada. A gente simplesmente vai fazer o seguinte: file.read, que a gente vai passar, a gente vai precisar de fazer ela um pouquinho maior. Aqui não tem necessidade de passar aqui como parâmetro, porque isso aqui é uma sintaxe já convencional do Elixir. Isso aqui vai ficar se repetindo, então para evitar, eu vou colocar ela como uma variável de módulo. Então vai ser command x, @contas, pode ser contas. Então @contas tem esse valor. Então, como uma variável de módulo, eu vou passar aqui @contas. Feito isso, ela vai me retornar uma tupla. Então, eu vou contar, ela pode retornar um erro se passar o nome do arquivo, só que aqui a gente não vai tratar porque é sempre certo que vai retornar porque está uma variável de módulo. Vai ser um binário, binary. E desse binário a gente vai chamar a função erlang.binary to term, passando o binary. Era essa a função, certo? Binary to term, isso. Automaticamente a gente está sempre armazenando uma conta quando a gente chama o cadastrar. Só que o que acontece? Se você for olhar aqui, o pouco que você viu, se a gente chamar novamente, acho que nem precisa mais chamar, a gente já pode recompilar e ver o que acontece se a gente usa o recompile. Eu gosto mais do recompile. Tem esses problemas aqui e tal. Então se a gente chamar contas, conta ponto, ela tá privada, deixa eu deixar ela pública aqui só pra gente ver o que acontece. Recompile conta ponto buscar contas, indefine de erro, Erlang binary to term, que eu digitei, Erlang, certo, foi erro meu aqui. Novamente, se a gente chama, ele retorna saldos. Só que toda vez que cadastra, a gente vai ter uma lista de contas, então a gente vai precisar de armazenar isso. Então, o que a gente vai fazer? O primeiro passo é o seguinte: assim que a gente busca uma conta, se você conhece, eu vou dar uma introduçãozinha aqui rápida. Se você tem uma lista com 1, 2, 3, por exemplo, e você quer incrementar um novo elemento, vamos colocar dessa forma para você ver o que acontece. Ele coloca um pipe, só que não é essa a nossa intenção. É fazer um incremento na lista. E para fazer um incremento na lista, você precisa colocar entre os colchetes também. E aqui ele funciona. Então é isso que a gente vai fazer. Então, para criar nosso binário, o primeiro passo é transformar a nossa conta que a gente criou agora, colocá-la como se ela fosse dentro de uma lista. E para fazer o incremento, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai colocar a nossa conta, vai chamar a nossa função de buscar contas aqui, tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer para que elas passe agora a ser uma lista de contas. Então, se a gente faz um recompile,
que acontece? Eu já não posso deletar, eu vou somente deletar esses arquivos aqui, por quê? Porque senão ele vai tentar criar, ele pode dar problema. Então, para isso que eu fiz isso, para evitar que dê problema e tal. Então, o que vai acontecer? Se eu pego aqui uma conta e eu somente faço isso, simplesmente mantém a lista. Então, por isso que eu fiz isso. Resumindo, para não ter muita tratativa de file.write, eu simplesmente não deletei o contas, o arquivo, mas eu limpei ele para a gente ver o que acontece. Quando a gente recompila, ele fala que não tem nada para recompilar, mas se a gente chama o cadastrar, deixa eu procurar aqui o nosso cadastrar, que a gente mexeu bastante com coisas aqui. Binary to term, contas, binary to term. Então ele deu problema no binary to term, na linha 13, porque provavelmente ele não achou nada. Tá, eu vou fazer o seguinte, só pra gente não ter muito problema aqui, para não ficar tratando muita coisa e ficar muito longo. Eu cadastrei, dei um OK, e a partir de agora eu consigo cadastrar mais contas. Então eu dei um recompile, se eu chamo novamente eu consigo cadastrar, eu estou conseguindo cadastrar. Se eu chamo aqui o nosso contas, ele sempre agora está inteirando. Ah, Gustavo, mas por que você não fez esse tratativo? Que talvez vai demorar um pouquinho mais. Tipo, vai ter que dar um start, vai ter que fazer algumas coisas. A intenção aqui é somente cadastrar as contas e pegar mais o conceito. Fica aí o desafio se você quiser. O que a gente já tem aqui, a gente já consegue fazer essa tratativa, seria dar um start no term to binary, é bem tranquilo. Teria que ter conditionals, teria que ter mais coisas, por isso que eu só dei uma resumida mesmo aqui, entendeu? Mas se você precisar, você me dá um toque que eu gravo uma aula só, a gente fazendo essa tratativa aqui. Certo, a gente já está lendo aqui as nossas contas. Mais uma vez eu vou deixar o buscar contas público só para a gente ver o que acontece. Ó, ponto, buscar contas. Ah, ele está cadastrando conta em cima de conta. Já sei o porquê. Isso foi um erro meu aqui nesse ponto. Mais uma vez eu vou limpar. Porque aqui em si, ele sempre vai ser uma lista. Então por isso que eu limpei. Eu vou só novamente tirar esse pedaço de código e dar um recompile. Novamente, quando eu chamo cadastrar, dá OK. E agora se eu dou um recompile, sem aqui os colchetes, por quê? Porque isso aqui sempre vai ser uma lista. Se eu chamo novamente cadastrar e agora dou um conta.busca contas, ele sempre agora está criando novos elementos na nossa lista. Então foi um erro de sintaxe meu. Aqui. Então a gente está sempre agora armazenando em listas. Qual é o problema? Aqui tem como até a gente fazer uma tratativa se o e-mail já existe ou não. Eu vou pular esses pontos. Mais uma vez, se você precisar, a gente troca uma ideia. Mas a intenção aqui é fazer rápido como vai funcionar a transferência, o buscar de contas, para a gente fazer essa tratativa, beleza? Para evitar isso, mais uma vez eu vou manipular aqui o nosso arquivo, fazendo o seguinte, eu vou limpar novamente e eu não vou salvar contas repetidas. São duas tratativas então que a gente está pulando aqui. Que é o seguinte, eu não vou ficar mais cadastrando conta com o mesmo e-mail. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa tratativa aqui, tratar esse problema. Essa aula em si, eu não planejava fazer isso, então estou sendo sincero contigo. Mas vamos fazer esse tratamento, então. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter o busca contas, aqui a gente vai ter uma lista que, como a gente tem essa lista, a gente precisa de criar não termos repetidos, por quê? Porque a gente sempre vai transferir de uma conta para outra.
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e nessas contas a gente não pode repetir o e-mail. Então, basicamente, esse é o tratamento que a gente vai fazer. Então, a gente buscou aqui, a gente vai fazer o mesmo tratamento que a gente está fazendo aqui. Então, a gente pode até colocar isso aqui numa função privada. Dá até para a gente fazer um refactor bem legal aqui no nosso código. Busca contas por busca por e-mail, onde a gente só vai passar o e-mail. E aqui no do a gente vai usar esse enum.find. Passando aqui, ficou bem grande. Aqui a gente vai chamar o busca contas. Por que o busca contas aqui? Porque é onde a gente vai estar manipulando nossos dados. Então aqui c.usuário.email igual e-mail. Nessa sintaxe aqui a gente já tem bastante coisa para fazer. Não estava planejando ensinar tudo isso, porque isso aqui era um código que eu estava fazendo com teste só para validar hipóteses. Mas vamos, já que aconteceu, então vamos aproveitar o que está acontecendo nessa sintaxe e te dar mais conteúdo. Aqui a gente pode criar uma anonymous function. O que é uma anonymous function? A gente pode colocar um e aqui, comercial, e que isso basicamente, quando a gente faz isso, literalmente está representando c.usuário, está representando c. Então vai ser c.usuário.email igual e-mail. Ah, mas Gustavo, para que serve isso em si? Só para não ficar para ficar uma sintaxe mais enxuta. Então a gente ganhou aqui menos informações e deu para fazer numa linha e ficar legal. Então automaticamente se a gente faz um recompile aqui, e aqui ele já está, em tese está tudo certo, se eu chamo, eu vou deixar essa função pública, se eu chamo o conta.busca contas, ele está dando binary to term, o que aconteceu? Porque ele não tem um binário, então isso aqui é um problema, mas isso aqui está causando bastante problema. Deixa eu comentar novamente isso. Dá um recompile. Até me compliquei aqui, mas vamos até o final. Binary to term. Por causa daqui também. A gente está fazendo um refactor bem grande. Sem teste, então tira no pé. Acho que agora vai dar tudo certo. Certo? Então se a gente chama o busca contas, ele já retorna a nossa conta. E vamos ver se a nossa função de busca por e-mail vai funcionar. Então se a gente chama o conta.busca por e-mail passando g@g.com, ele já retorna a nossa conta. Então essa função em específica, busca por e-mail, a gente já pode até substituir por outros lados do nosso código. Vou puxar para cá novamente, eu acho que a gente não vai utilizar tanto. Tá sendo chato para mim fazer essas coisas sem TDD, basicamente eu gosto de fazer usando o TDD. Então aqui busca por e-mail, a gente pode substituir o D, fazendo isso aqui, passando e-mail, que vai ser d.usuário.email. Então a gente já substitui aqui. O que mais que dá para fazer? O para também dá para chamar. Então a gente pode até substituir aqui o do para, que vai ser para.usuário.email.
Certo, onde mais a gente chama? Por enquanto a gente não fez muita coisa aqui no nossa função de sacar. E o nosso código cresceu mais um pouquinho. E aí agora a gente vai fazer a tratativa aqui. A gente vai pegar e vai validar se aquela conta existe. Então para isso a gente vai usar o busca contas, só que o busca por e-mail já está fazendo. Tem muita coisa aqui que a gente vai precisar refatorar, por isso que eu não queria fazer esses passos aqui contigo. Porque apareceu bastante refatoração. Vamos ver o que vai dando aqui. Busca por e-mail. Então, basicamente, se a gente chama o busca por e-mail passando um e-mail que não existe, ele retorna nil. Então, basicamente, se a gente vai passar usuário.email, que é o que tem aqui, e a gente vai fazer um case. A gente vai ter um case do aqui, que caso nil, ele vai poder executar toda essa nossa função. No caso, se for diferente de qualquer coisa que seja um nil, então esse underline ele serve para falar que não interessa o que está vindo aqui. Basicamente é falando, olha, por mais que essa variável não esteja sendo utilizada, ou esse valor não esteja sendo utilizado, faça algo com ele, ou literalmente invalide ele para não ficar acusando um erro. Basicamente é isso que o underline está fazendo. Poderia ser uma variável, mas ele fica acusando que ela não tá em uso. No caso, se retorna outra coisa que não seja nil, a gente pode retornar error, conta já cadastrada. Então aqui a gente já evita que se cadastre uma conta. Deixa eu ver aqui. Aqui em tese a gente já tem uma conta cadastrada quando a gente chama busca contas, então fica aí de lição que tem mais outra tratativa que a gente poderia fazer aqui, tá certo? Vamos dar um recompile. Novamente ele está falando, ó, esse contas não existe. Aonde que está acontecendo isso? Em conta.transferir. Então ele tem um contas que ela não está em uso e realmente ela não vai ficar em uso porque a gente substituiu ela pelo busca contas. Então vai ser só o de e o para. Se a gente recompila, não acusa mais o erro. Esse contas vai ser substituído pelo busca contas. Novamente, vamos tentar cadastrar o mesmo usuário. Então, eu vou pegar aqui essa sintaxe mesmo. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nessa estrutura, chamando contas, conta.cadastrar. Ele fala que a conta já está cadastrada, então automaticamente tem que cadastrar um novo e-mail. Então, vai ser G1. E agora está tudo certo. Certo, não estava planejado, mas vamos mandar bala. Foi bom que você já aprendeu mais coisa aqui comigo. Agora a gente vai usar o transferir, a gente vai manipular mais esses dados. Então, eu fiz a busca por e-mail, então a conta tem que existir. Então, eu teria que fazer mais uma tratativa aqui se conta existe, senão farei outra coisa. Então, eu não vou fazer essa parte. Vamos concentrar agora nessa questão de você alterar as estruturas. Então, basicamente, a gente vai remover a estrutura antiga da lista e vai acrescentar uma nova estrutura. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui no nosso busca contas e a gente vai começar a manipular esses dados do busca contas. Então, quando a gente pega agora Ctrl K C e a gente vai fazer o seguinte: busca contas, somente passando aqui essa informação. E se a gente dá um recompile, ele está falando que para não é utilizado, está falando um monte de coisa que por enquanto não interessa muito para a gente. Se a gente chama o conta.transferir e passar o D, que no caso pode ser essa estrutura,
Só para ver o que acontece. Passa um new, passa um valor qualquer. Eu fiz cagada de novo aqui. Vamos ver se eu conta.transferir. Passando somente isso. Usuário not found. Na linha 23. d.usuário.email. Porque eu passei apenas um usuário, eu não passei uma conta. Então eu vou chamar aqui o conta.buscacontas, passando o e-mail g@g.com. Fiz caquinha de novo, é só buscar contas que ele retorna as contas. E eu vou pegar aqui, pode ser essa conta. Vou voltar aqui para a nossa função. E quando chama, ele chama aqui o busca contas. Então a gente sempre vai agora pegar nessa lista e vai tanto, por exemplo, a gente está pegando o de e o para, a gente vai pegar e vai remover esses elementos da lista e incluir os novos elementos. Então, por exemplo, se a gente está passando um de e um para, por exemplo, do G para o G1, a gente vai precisar ir pegar, remover os elementos dessa lista. Para isso, a gente vai usar a gente vai pegar e vai deletar esses elementos passando list.delete. A gente pode ver aqui um exemplo. List.delete passando, por exemplo, 1, 2, 3. Eu vou assumir que sempre a gente vai ter esses valores. E ele retorna 1, 2. Então, para isso, a gente vai tanto pegar o de e o para, então e vai remover da lista. Então, aqui a gente vai pegar esse de e para e vai remover e vai incluir um novo valor. Então, primeiro, para a gente manter isso, a gente vai pegar list.delete busca contas, que a gente vai buscar todas as contas. Aqui primeiro. Buscou todas as contas, a gente vai ter a busca aqui do de e do para, que a gente vai pegar, dá até para a gente melhorar aqui essa interação, que a gente está fazendo uma busca por e-mail. A gente já tem o de e o para novos, mas a gente precisa de remover o de e para. Então, a gente vai dar um list.delete, passando contas, passando D, que seria uma das contas. List.delete, contas passando para. Então, aqui a gente removeu tanto o D e o para da nossa lista de contas. E aí, se a gente olha novamente aqui, a gente dá um recompile, a gente recompila, eu vou remover aqui. Isso deu um baita refactor. Se a gente deu um recompile aqui, a gente atualizou. Se a gente pega e retorna agora, aqui ele pegou, a gente vai passar aqui contas, que a gente removeu, e contas, recebe esse valor. Vamos dar um recompile novamente. Ele vai falar que contas não está sendo utilizado, eu vou ter que passar um de e para. E se eu dou um conta.busca conta, a gente vai ter as duas que a gente vai usar como de e para. Vamos ver o que vai acontecer na nossa lista quando a gente chamar o transferir. Então, para chamar o transferir, a gente já pode até pegar esses dois elementos, chamar o conta.transferir. Quando eu dar um Ctrl V aqui, ele vai dar um problema de sintaxe. Então, eu vou armazenar isso aqui todo em variável. Então, busca contas. Eu vou colocar aqui dentro de uma lista.
eu vou querer o elemento tanto 1 quanto o elemento 2. Conta 1, conta 2. E o que vier, eu vou usar o pipe, no caso, não me interessa, por isso que a gente está usando underline. Então, automaticamente conta 1, a gente já tem os valores aqui para fazer o nosso teste de transferência. Então, conta ponto transferir, conta 1, conta 2, e a gente vai passar aqui um valor. E vamos ver qual que vai ser o retorno do nosso contas. Vai ser uma lista vazia. Por quê? Porque a gente não tem uma terceira conta. Se tivesse uma terceira conta, ele pegaria e exibiria só esse valor. Então é isso que a gente quer. A gente manipulou o nosso contas a ponto de remover todos os elementos. E agora, o que a gente vai fazer? Eu sinceramente não estava planejando o que está acontecendo. Porque eu imaginava que, como eu te falei, eu fiz só para uma suíte de teste para validar algumas hipóteses, então estava fazendo os testes, dando tudo certo. Mas enfim, vamos continuar e pelo menos eu estou mostrando aqui que eu sei e eu estou guiando. Se algum ponto você teve dificuldade aqui, se não for claro, me avisa que qualquer coisa eu regravo aqui para você aprender. Certo, mas só que a gente tem um elemento tanto para como de antigo aqui na nossa lista. Isso que é interessante para a gente. Tanto de e o para estão aqui, e aqui a gente manipulou os valores de e para. Então, na verdade, eu coloquei aqui de para busca por e-mail. Na época não estava precisando, agora nem precisa porque a gente já está passando a conta. Eu sei que você pode pegar e manipular os valores aqui, que eu estou pensando em coisas aqui como segurança, mas vamos considerar que agora o para já está funcionando e a gente simplesmente vai manipular os dados de para. Esse refactor custou bastante, certo? Então a gente tem tanto a nossa lista de contas quanto o nosso valor de para atualizado. Então se a gente pega agora e retorna o nosso contas, fazendo um incremento aqui de e para, vamos ver qual que vai ser o retorno. Se a gente recompila e chama novamente transferir. Olha, ele já atualizou os nossos valores. E o que a gente tem que fazer agora? A gente vai pegar e vai armazenar o contas na nossa lista novamente. A gente vai pegar e vai atualizar a nossa lista. Então a gente pegou com o busca contas, a gente leu todas as contas, pegou, listou aqui, depois a gente deletou os valores antigos, depois criou novos valores e incrementou em contas. E agora a gente vai novamente usar o file.write. Então se a gente usa o file.write passando contas e aqui eu vou dar uma de doido, eu vou fazer o seguinte, usando erlang.term to binary passando contas. Se a gente dá um recompile e vamos ver o que ele vai retornar. Vai retornar que deu certa transferência. Se a gente retornar em conta.busca contas, eita lasqueira, o que eu fiz de errado aqui? Então eu dei o busca contas. Gustavo. A gente esqueceu de incrementar aqui, então vou dar um recompile. Novamente eu vou chamar o nosso cadastrar. Deixa eu voltar aqui a nossa função. A gente fez bastante coisa. Cadastrar usuário 1. E vamos cadastrar um e-mail antigo. Estou voltando aqui porque está mais fácil para mim. Pegamos, listamos as contas. E agora a gente vai realizar a transferência. Ele deu um OK. Quando eu chamo busca contas. E agora ele atualizou lá no nosso TXT. Então foi erro meu, eu esqueci de atribuir aqui um novo valor de contas e a gente atualizou a lista.
Eu não estava contando com esse refactor, sinceramente, então foi bom para fazer algo diferente. Tanto esse refactor quanto a questão de manipular os dados. Isso aqui é um pouquinho mais chatinho quando a gente trata de contas. A gente vai ter contas, não de arquivos. A gente vai ter uma aula só falando de banco de dados, de armazenando em banco de dados. É bem mais fácil. Eu acho, assim, pela questão didática, é super válido o que a gente fez aqui. A gente vai recapitular aqui tudo o que aconteceu para você saber, porque provavelmente eu fui muito rápido. Se eu fui muito rápido, vocês me dão um toque aí, comenta. E vamos recapitular. A gente simplesmente ia armazenar no file.write. Só que a gente detectou alguns problemas aqui. Esse algoritmo, como eu falei, eu tinha feito ele de outra forma. E aqui a gente acabou pegando muita coisa aqui que não deveria ter. Então a primeira coisa que a gente fez foi começar a armazenar. E a gente viu que para armazenar os dados a gente precisa usar o erlang.term2binary. E armazenando o term2binary a gente pega, usa o file.write, passando aqui o nome do arquivo. O erlang.term2binary é para transformar num binário todo o nosso código para armazenar. A gente fez uma tratativa aqui que a gente ia buscar por e-mail. Quando a gente criou a função buscar por e-mail, o que está acontecendo aqui? Se no caso o e-mail for o nil, a gente armazena, senão a gente lança um erro. E o que a gente fez? A gente criou a função do enum.find e a gente viu aqui a anonymous function para armazenar, para a gente pegar e deixar a sintaxe mais enxuta, porque lembra que estava até passando aqui, estava bem grande. Então a gente pegou e deixou criar uma anonymous function para caber numa linha, para ficar mais enxuto, mais legível, assim, na minha opinião. Depois o que a gente fez? A gente criou o busca contas, que é basicamente o que a gente sempre vai fazer, que é fazer interação entre as contas. Essa função ela foi essencial, por quê? Porque quando a gente vai buscar as contas, a gente vai precisar fazer vai precisar deletar essas contas porque elas estão em uma lista. Então a gente passa tanto del para antigo, a gente deleta, cria uma nova conta, depois a gente atualiza o valor de D da conta que a gente vai pegar e transferir para outra conta. Depois a gente atualiza o para. A gente pega a lista que foram removidas duas contas e nela a gente incrementa mais dois valores. E depois a gente salva no file.write. Lembrando que aqui o @contas é uma variável de módulo que a gente criou. Por quê? Para não ficar repetindo contas.txt e acontecer erro. Então a gente criou essa variável de módulo para colocar essas informações. Isso a gente não estava esperando que acontecesse. No próximo vídeo eu vou continuar. A gente vai precisar de fazer essa mesma tratativa aqui em Sacar. Eu acho que agora está mais fácil de fazer. Aqui por quê? Porque aqui a gente simplesmente vai fazer uma deleção da conta e depois vai pegar e vai retornar a mensagem e vai atualizar nossa lista. Aqui basicamente dá pra gente fazer um copy-paste. Eu não ia fazer, mas eu vou fazer. Então, contas, a gente vai pegar e vai usar o delete. A gente vai usar aqui o conta. A gente vai deletar o D. A nova conta, ela está aqui, então a gente não alterou o valor dela. Criamos aqui um novo valor e aqui a gente vai dar simplesmente copiar essa linha. Dá para deixar o nosso código melhor, mas a gente não vai se concentrar tanto nisso agora, então a gente só vai pegar e colocar aqui um conta. Passando aqui contas, a gente alterou os valores, em tese deu tudo certo, a gente vai retornar a mensagem, dá um recompile. Se a gente chamar aqui o nosso sacar, passando a conta, pode ser, por exemplo, essa conta aqui, não ia fazer isso. E vamos colocar um valor de 200, a gente tinha 900, vou colocar 400 para ficar 500. Ele deu uma mensagem de ok, que deu tudo certo. Se a gente chama conta.busca contas, ele retorna aqui o novo valor. Então foi um refactor simples. Vou continuar na próxima aula, a gente tem bastante coisa aqui para ver. Se não estava previsto. Se você curtiu, se você tem algo que eu possa fazer para melhorar essa aula, me avisa. E a gente está junto nessa.
Comenta aí se você gostou, se você não gostou. E é nóis, um abraço.